Até 1930, a maioria dos governos brasileiros era controlada pelas oligarquias agrícolas, principalmente as produtoras de café dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Esse controle foi abalado nas eleições presidenciais de 1930, quando o acordo que existia entre as oligarquias foi desfeito. Nesse período, o então presidente da República, Washington Luiz, decidiu apoiar a candidatura do paulista Júlio Prestes, em vez de indicar um político mineiro. A decisão causou insatisfação nas elites dos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Os representantes dessas oligarquias resolveram lançar a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas para presidente e do paraibano João Pessoa como vice-presidente. Em 1930, Getúlio Vargas assume a presidência do Brasil e em 1937 acontece o início da ditadura do Estado Novo. 2 anos após o confronto com os paulistas, ocorreram eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, responsável por elaborar uma nova Constituição para o Brasil. A nova carta entrou em vigor em julho de 1934 e assegurava, entre outros pontos, os seguintes termos: nacionalização dos recursos hídricos e minerais do país, voto feminino, voto secreto e justiça eleitoral, eleições presidenciais, manutenção do sistema federalista do governo e ensino primário gratuito. Radicalização ideológica. No começo do século XX, o mundo estava dividido entre governos democráticos, fascistas e socialistas. A polarização, principalmente entre as duas últimas correntes, influenciou também o andamento da política brasileira. Durante o governo constitucional de Vargas, de um lado estavam os integralistas e de outros aliancistas. No dia 30 de setembro de 1937, o governo divulgou que havia descoberto o Plano Cohen, uma suposta estratégia comunista para tomar o poder no Brasil. A Carta de 1937 proibiu greves e manifestações públicas contrárias ao governo, censurou os meios de comunicação e centralizou o poder do presidente da República. O envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a partir da declaração de guerra em 1942, aumentou a insatisfação de parte da população com a ditadura de Getúlio Vargas. O Brasil apoiou países que lutavam contra ditaduras fascistas. Grupos opositores ao governo de Vargas se articularam, organizando diversos manifestos que exigiam o retorno da democracia. Diante da pressão, Vargas resolveu extinguir o DIP, anistiar presos políticos, liberar as atividades partidárias e convocar eleições para dezembro de 1945. Vargas tentou permanecer no poder sob o argumento de organizar o retorno democrático e realizar eleições. Todavia, alguns políticos e chefes militares opositores viram nesse movimento uma nova tentativa de golpe e, no dia 29 de outubro, depuseram contra Vargas na presidência. Era o fim do regime ditatorial denominado Estado Novo. Segunda era Vargas. O segundo governo de Vargas foi o segundo governo democrático da Quarta República e ficou marcado por crise política, crise econômica e grande tensão social. A crise política concentrou-se no assunto central do debate político brasileiro na época. Existiam duas tendências abertamente opostas para o crescimento do país. Uma de uma postura mais nacionalista e a outra uma postura mais liberal. Getúlio Vargas tendia para uma proposta desenvolvimentista nacionalista, e a ação do governo que mais repercutiu foi a proposta de criação de uma estatal para explorar o petróleo e de outra para a produção de energia elétrica, a Petrobras e a Eletrobras. O fato de Vargas estar na presidência e seu histórico de uma política próxima aos trabalhadores já desagradavam a elite do país. Essa insatisfação só aumentou com as medidas do presidente na economia. A intervenção estatal e a ação do governo para retirar investimentos estrangeiros em áreas importantes prejudicaram os interesses de grupos poderosos, que se voltaram contra o governo. Vargas procurou contornar a situação ao tentar aproximar-se dos grandes partidos do Brasil. Ele era vinculado ao PTB, tinha muito apoio no PSD e tentou garantir apoio da UDN. A situação irritou muitos políticos do PTB e PSD, então a situação ficou totalmente descontrolada. Quem se aproveitou dessa situação foi a própria UDN, que conseguiu se fortalecer e travou o governo. Os ataques que eram realizados a Vargas concentravam-se na questão da corrupção, com acusações de que o governo era corrupto, mas também se aproveitavam do temor que existia no país em relação ao comunismo. Com isso, Vargas passou a ser acusado de procurar construir uma república sindicalista. Tensão social. Foi muito influenciada pela crise política e teve muito aumento no custo de vida. O aumento salarial havia sido determinado no final de 1951, mas não foi suficiente para aplacar a insatisfação da população. Então, ocorreu diversas manifestações exigindo melhorias nos salários. A situação crítica em que a economia brasileira encontrava-se foi resultado de uma junção de acontecimentos. O preço elevado do café encheu o país de divisas e deixou a nossa balança comercial positiva. Mas o temor de que a Guerra da Coreia se estendesse por muitos anos fez com que o governo gastasse muito mais do que deveria com a importação de bens para a industrialização, deixando a balança comercial negativa. A questão do salário mínimo. João Goulart, conhecido como Jango, era um quadro promissor do PTB e próximo de Getúlio Vargas. Conhecido por ter uma boa relação com o sindicalismo e por boa capacidade de negociação, João Goulart foi nomeado como ministro do Trabalho, com o papel de aproximar o trabalhador urbano do governo. Goulart conseguiu ter certo sucesso e reaproximou o operariado do governo, mas a classe média distanciou-se. Isso aconteceu porque João Goulart não era uma figura popular na classe média, que o considerava um agitador, e assim, a nomeação dele para o Ministério do Trabalho reforçou os temores dessa classe em relação à implantação de uma república sindicalista no Brasil. A UDN, percebendo esse temor, passou a atacar constantemente o ministro do Trabalho. O grupo mais insatisfeito com Vargas foi o Exército, que considerava seus soldos baixos e temia que o aumento salarial fosse diminuir as diferenças existentes entre o operariado não qualificado e os militares que possuíam qualificação. A demissão de Jango tinha como objetivo conter a insatisfação dos grupos de oposição, mas Vargas foi além e colocou no ministro da Guerra o militar anticomunista. O objetivo era manter os militares sob controle. De toda forma, mesmo pressionado, Vargas manteve sua posição e garantiu o aumento salarial em 100%. Suicídio de Vargas. Em 23 de agosto, o vice-presidente Café Filho rompeu abertamente com Vargas e reforçou o isolamento do presidente. Os militares da UDN exigiam a renúncia imediata de Vargas, e os militares o fizeram em um documento conhecido como Manifesto à Nação, no dia 24 de agosto. Por fim, Vargas recebeu um ultimato dos militares. No mesmo dia, Vargas cometeu suicídio atirando contra o próprio coração. Uma carta de testamento foi redigida pelo presidente, defendendo os feitos de seu governo. A reação da população foi de comoção, e milhares de pessoas acompanharam o funeral de Vargas. A comoção do povo converteu-se em fúria, e os alvos foram os opositores do governo. A embaixada americana foi atacada, e o grande nome da oposição, Carlos Lacerda, precisou fugir do país às pressas e só retornou quando os ânimos se acalmaram. Com o suicídio de Vargas, Café Filho assumiu a presidência.
A ditadura militar brasileira foi muito violenta desde os primeiros momentos após o golpe de 1964. Os países podem ser classificados quanto a seus regimes políticos. Alguns são democracias, que se caracterizam pela liberdade de expressão, pela liberdade de organização política, pela participação popular para a escolha dos governantes, pela independência entre os três poderes e pela garantia dos direitos individuais. Outros países não são considerados democracias plenas e podem ser classificados como democracias falhas ou ditaduras. Entre as formas de governo ditatoriais, podemos citar as monarquias absolutistas, as ditaduras de um partido político, as ditaduras pessoais ou ditaduras militares. Nesses governos, as liberdades descritas anteriormente não são respeitadas parcial ou totalmente. O início da ditadura militar. Após o sucesso do golpe civil militar que derrubou João Goulart em 1964, o novo regime começou seu processo de institucionalização, ou seja, como regionalizariam as instituições e quais rumos dariam à nação. As lideranças políticas civis que apoiaram o golpe esperavam que a presença de Castelo Branco fosse breve e logo o militar convocaria eleições presidenciais, sem a presença dos políticos da ala trabalhista. Os políticos civis esperavam que os militares ficassem pouco tempo no comando do país, os quais, após afastar a influência trabalhista, convocariam eleições presidenciais. Mas, entre os militares, havia divergências, e alguns setores planejavam permanecer por um longo período no controle da nação, como de fato aconteceu. Estes estabeleceram um controle sobre a sociedade e planejaram a economia, visando o crescimento da indústria e da infraestrutura. A primeira fase da ditadura militar, 1964 até 1967, golpe civil militar. O governo do Marechal Castelo Branco, apesar de todas as medidas centralizadoras, ainda havia espaço para protesto, para eleições e preservação de alguns direitos. Os principais objetivos dos militares não seriam, nesse momento, estabelecer mais de censura e perseguição maciça dos opositores, mas sim desmontar a presença das lideranças trabalhistas no funcionalismo público e lideranças políticas. Outro historiador, Marco Antônio Villa, afirma que nesse período não é possível caracterizar o regime como sendo uma ditadura, pois aconteceram eleições, o Congresso funcionou, havia liberdade de expressão artística da imprensa e manifestações das ruas contra o governo. Em dezembro de 1968 foi aprovado o Ato Institucional 5, considerado o ato institucional mais duro de todo o período militar. O ato agiu sobre a sociedade civil inteira, eliminando todos os direitos políticos dos cidadãos, impedindo manifestações políticas de quaisquer tipos. No governo Geisel, tornam-se evidentes problemas políticos e econômicos resultantes do próprio regime. Ele foi eleito com a promessa de dar início à abertura política. Entretanto, cada vez mais, se viu obrigado a ampliar a repressão contra a crescente oposição civil. Na segunda metade da década de 1970, o Brasil vivia o fim do milagre econômico e a alta da inflação. A economia do país havia crescido, mas à custa de empréstimos estrangeiros, o que gerou endividamento excessivo. Os anos de chumbo, os mais violentos do período, haviam deixado de herança uma quantidade incerta de pessoas desaparecidas e de execuções. O sucessor de Geisel, João Batista Figueiredo, deu continuidade ao emblemático projeto e assinou então a histórica Lei de Anistia, aprovada pelo Congresso Nacional em 28 de agosto de 1979, marcando a transição para a redemocratização do Brasil. Com a ditadura militar no comando, o povo brasileiro se mobilizou para solicitar eleições diretas para o cargo de presidente da República, sendo assim criado um movimento chamado Diretas Já, que propõe alterar a Constituição de 1967. Em 1988, foi criada a Constituição Cidadã, que foi a consolidação da transição do regime autoritário, que foi a ditadura militar, para a democracia, que é a nova república em que vivemos atualmente. Ela estabeleceu a inviolabilidade de direitos e liberdades básicas, como a igualdade de gêneros e direitos sociais, como educação, saúde e trabalho, além também de criminalizar o racismo e proibir a tortura. Atualmente tomamos conhecimento político pelas mídias como jornais, televisão, revistas, sites, documentários, redes sociais e, nesse último caso, por meio de notícias e comentários compartilhados por amigos, familiares, vizinhos, colegas, etc. O que significa dizer que, na atualidade, todos podem contar a história do tempo passado e presente, fenômeno que leva essa história a se tornar uma grande colcha de retalhos, com diferentes formas de narrar os acontecimentos que nem sempre são verdadeiros. Em alguns casos, as notícias já vêm acompanhadas de críticas, análises e opiniões, infelizmente nem sempre de especialistas no assunto. O governo Sarney iniciou-se com muitos desafios. Um dos principais foi a urgente necessidade da reorganização da economia e a superação das desigualdades sociais. O caos econômico deixado pelos antecessores militares, a instabilidade da moeda brasileira, os índices inflacionários exorbitantes e crescentes fizeram com que fossem elaborados e implementados sucessivos planos econômicos. As eleições de 15 de novembro de 1989 marcaram um dos mais importantes momentos da história recente do Brasil. Após 29 anos, o povo brasileiro finalmente retornou às urnas para escolher, por meio do voto direto, o novo presidente da República, tal como definido pela Constituição de 1988. No plano político, as eleições daquele ano foram caracterizadas por fortes embates ideológicos. Internacionalmente, a Guerra Fria estava em seus momentos finais, mas a população brasileira ainda vivia um clima de tensão entre os ideais socialistas e liberais. Apesar das conquistas jurídicas trazidas pela Constituição de 1988, na prática, os crimes contra minorias e o desrespeito ao direito de expressão, igualdade de gênero, de etnia ou de orientação sexual ainda são uma triste realidade no nosso país. As conquistas anunciadas em 1988 não foram completamente assimiladas pela sociedade brasileira do século XXI. É certo que nosso regime democrático ainda é muito novo e tende a amadurecer com o passar dos anos, porém é preciso avançar muito mais no cumprimento da Carta Constitucional, para ela realmente merecer o epiteto de Constituição Cidadã. A posse do primeiro presidente eleito depois da Constituição de 1988 ocorreu em 15 de março de 1990. No dia seguinte, Collor lançou o que se considera o mais agressivo modelo econômico contra a inflação desde a redemocratização, o Plano Collor. As medidas econômicas tiveram efeitos contrários ao pretendido. A inflação voltou a crescer e, com ela, aumentaram os problemas sociais ocasionados pelos baixos salários e pelos altos preços.
Itamar Franco assumiu a presidência do Brasil com uma proposta moderada, de aliança entre as forças partidárias então existentes. Itamar tentou uma reação para que a crise econômica fosse superada. O principal objetivo do novo governo foi o combate à inflação, para tentar superar as falhas promovidas pelos seus antecessores. A grande proeza do novo plano foi reduzir a indexação econômica que vigorava até então, ou seja, os preços passaram a não ser mais influenciados pelo aumento salarial e vice-versa. Com o valor monetário estabilizado e a inflação sob controle, em julho de 1994 foi lançada a nova moeda, o real, em vigor até os dias de hoje. O poder de compra e o valor do crédito eram duráveis. O bom resultado possibilitou a candidatura e a vitória avassaladora nas eleições presidenciais de 1994 do idealizador do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso, pelo PSDB, sobre o novamente candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva. Durante os primeiros 4 anos, Fernando Henrique Cardoso consolidou o plano econômico, estabilizando a economia e atraindo para o mercado brasileiro novos investidores e créditos que modernizaram muitos setores estratégicos e de produtos duráveis. O programa político foi pautado por uma lógica liberal, possibilitando a privatização de alguns serviços, que até então eram controlados integralmente pelo Estado, como os setores de distribuição de energia, de transportes, de rodovias e da telefonia. No segundo mandato, o governo sofreu com a estagnação da economia, apesar de ter vencido Lula nas eleições de 1998, novamente no primeiro turno. O novo governo de FHC não conseguiu atingir o sucesso do seu primeiro mandato. Um dos fatores para o fracasso foi o contexto da crise econômica internacional que impediu o crescimento do Brasil, além do que se tinha alcançado em anos anteriores. O começo do governo Lula teve como suporte o sucesso econômico de seu antecessor. A força do Plano Real gerou ao Estado brasileiro uma estabilidade econômica que possibilitou ao governo eleito promover ações sociais inovadoras, caracterizando o sucesso que estava por vir. A primeira ação política do governo Lula foi promover um programa de ataque à pobreza e ao desemprego, chamado de Fome Zero, lançado em 2003. O projeto foi inspirado nas reflexões e nos projetos do sociólogo Herbert de Souza, também conhecido como Betinho. A ideia era erradicar a miséria em curto espaço de tempo. Logo no primeiro ano, porém, houve reconhecimento da impossibilidade de se alcançar o objetivo rapidamente. Então, o Fome Zero transformou-se, ao final do mesmo ano, no Bolsa Família, um programa de assistência social que reuniu vários benefícios já pagos pelo governo em um só, oferecendo às famílias pobres cadastradas no programa uma quantia de dinheiro como forma de complementar a renda familiar, que muitas vezes era insuficiente para a aquisição de suprimentos ou para atender às necessidades básicas do cotidiano. Em 2006, Lula foi reeleito para um segundo mandato, vencendo o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, dando continuidade ao projeto de combate às desigualdades sociais. Para manter-se no poder, Lula fez aliança com partidos políticos que eram e são, historicamente, opositores ideológicos aos princípios pregados pelo Partido dos Trabalhadores em sua fundação. Além disso, inflou seu ministério, a fim de acomodar membros dessas alianças partidárias e assim poder governar com maior força política, ou seja, adotou uma estratégia de governabilidade. A eleição de Dilma rompeu os paradigmas políticos da história do Brasil. Ela foi a primeira mulher, a primeira presidenta, a exercer o mais alto cargo de poder no país. Sua biografia é marcada pelos anos de ditadura, pela tortura, pela militância e pelas conquistas políticas. No entanto, a história de seu governo foi abreviada. Dilma não cumpriu seu segundo mandato até o final, pois sofreu um processo de impeachment, legitimado institucionalmente pelo Congresso Nacional, em um evento de discursos e votos televisionados e transmitidos em cadeia nacional pela imprensa do país. Em seu lugar, assumiu o vice Michel Temer. Michel Temer assumiu a presidência em meio a uma crise econômica e afirmou que não faria grandes reformas. No entanto, foram aprovadas várias medidas econômicas por meio de PEC que abriram caminhos para a reforma trabalhista e da Previdência. Na área da educação, houve a aprovação e o estabelecimento da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que é um documento normativo que norteia os currículos das redes públicas e privadas de ensino. Foi durante o governo Temer que se desenrolou a maior polarização política do Brasil, marcada pelas campanhas presidenciais dos candidatos representantes ideológicos de esquerda e direita. O candidato militar reformado Jair Bolsonaro, atualmente do PL, venceu no segundo turno a corrida presidencial de 2018, com 55% dos votos válidos contra o candidato professor Fernando Haddad, do PT. No contexto global, fez uma gestão controversa em meio à maior crise sanitária da história, a pandemia da Covid-19. Nas eleições de 2022, Lula ganha novamente, com 54% dos votos válidos no segundo turno contra Bolsonaro. A democracia está assim estabelecida, porém ainda tem parte da população insatisfeita com as eleições desse ano. Sim, existem riscos se os militares ajudarem a população. Desde 1930 tiveram vários partidos extremistas que cresceram e colocaram a democracia do país em risco.